Oi, eu sou a Ana do canal Cogumelos Cinematográficos e hoje a gente vai falar sobre o Richard Ramirez, mais conhecido como Night Stalker, um serial killer que atuou na Califórnia entre 1984 e 1985 e matou no mínimo 14 pessoas. Recentemente ele voltou a ser até que muito comentado, né, porque ele apareceu meio que de fundo no filme Maxine. Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal que me ajuda bastante e vamos bater esse papo. Bom, Richard Ramirez era o mais novo de 5 irmãos de uma família de imigrantes mexicanos. E o pai dele era um homem muito violento. O próprio Ramirez disse que teve uma vez que o pai bateu tão forte na cabeça dele que ele teve uma convulsão. Como sempre, além desse ambiente violento, tem umas histórias bizarras na infância dele. Ele tinha um primo mais velho, Miguel, que era veterano de guerra. E teve um dia que esse primo chamou o Richard de canto, mostrou fotos de várias mulheres vietnamitas que ele tinha torturado, estuprado e matado enquanto ele estava no Vietnã. Isso durante a guerra, né? E assim, isso aconteceu quando o Richard tinha só 12 anos. E o estranho, o triste, né, é que ele ia ficar com esse primo justamente para fugir do ambiente violento do pai e encontrava mais violência, porque era muito comum que esse primo, Miguel, né, ficasse se gabando por crimes que ele cometeu no Vietnã. E no ano seguinte, então com 13 anos, ele testemunhou esse primo assassinando a esposa. E daí em diante foi só ladeira abaixo. O Richard Ramirez começou a invadir casas, depois saiu da escola e logo em seguida se mudou para Los Angeles. E só para comentar que esse primo foi considerado insano, então ele passou 4 anos preso em um hospital e depois ele foi solto. Mas voltando pro Richard Ramirez, né? Em Los Angeles ele começou a cometer vários crimes pequenos, né? Então ele fazia alguns furtos e tinha algumas drogas, mas ele não roubou nada de um grande valor e nem tinha quantidades absurdas de droga. Mas esse estilo de vida já fez ele passar um tempinho na cadeia. Pouco tempo, menos de um ano, tá? E daí chegamos em 1984, quando a gente tem o primeiro crime associado ao Night Stalker. O Richard Ramirez estuprou e matou uma velhinha de 79 anos chamada Jenny Winkle. E aqui tem um negócio que eu achei muito triste. As cenas de crime dele eram sempre muito pesadas. E muitas vezes quem encontrava a vítima era algum familiar. E quem encontrou essa senhorinha foi o filho dela. Ele tinha ido visitar a mãe. Logo de cara ele percebeu que tinha alguma coisa estranha assim no apartamento, sabe? E quando ele entrou, ele encontrou a mãe com a garganta cortada e com várias facadas. Depois disso, ele só saiu correndo e foi chamar a polícia. E esse foi o primeiro crime que na época foi associado ao Night Stalker, mas hoje em dia a gente sabe que ele cometeu muitos outros crimes, alguns anteriores a esse. Bom, depois de matar a velhinha, ele levou mais ou menos 8 meses pra voltar a matar, e no seu ápice, né, ali por volta de março de 1985, ele chegou a cometer 5 crimes em um período de 10 dias, isso é muita coisa. E dessa leva de crimes, né, só uma das vítimas conseguiu sair viva, a Maria Hernandes. A colega de quarto dela não teve a mesma sorte, mas ela deu um retrato falado, ela conseguiu descrever ele pra polícia. E também foi nessa fase que tiveram a primeira pista dele, uma pegada. Na época não tinham tantos estudos sobre a maneira de pisar e tal, como tem hoje, mas uma pegada já dizia alguma coisa e os policiais foram pra cima disso. E eles descobriram que era uma pegada muito específica, porque só um tênis com aquela sola de sapato tinha sido vendido no país. Então virou um tipo de assinatura. Toda vez que aquela pegada aparecia em uma cena de crime, eles sabiam que tinha sido cometido pelo Night Stalker. E a gente também tem os sequestros. Várias crianças foram sequestradas e outras passaram por tentativas de sequestro, um rolê bem pesado. O Richard Ramirez pegava essas crianças, levava para um ambiente bem afastado, abusava sexualmente delas e depois soltava elas. Uma das vítimas, né, uma das primeiras vítimas, disse que depois de abusar dela, o Richard Ramirez colocou ela em uma mochila e dirigiu até uma avenida. E quando eles chegaram, ele tirou ela da mochila e falou: ó, ali do outro lado tem um posto, você tem que atravessar a rua e lá chamar a polícia e chamar os seus pais. E daí ela fugiu e ele foi embora. E como as crianças sobreviveram, né, elas também deram descrições e ajudaram no retrato falado. E daí um dos detetives encarregados, o Gil Carril, percebeu que tinha muita semelhança entre os retratos que as crianças faziam e o retrato da Maria Hernandes. E daí ele começou a suspeitar que os sequestros e os assassinatos estavam sendo feitos pela mesma pessoa. E quando o Gil Carril contou essa teoria, teve até gente que riu dele, porque era muito estranho essa variedade tão grande de crimes cometidos todos pela mesma pessoa. Só pra gente ter uma ideia, foram 13 assassinatos e mais de 30 ataques associados a ele. E as vítimas eram homens, mulheres, de todas as idades, de todas as raças, ele não tinha padrão nenhum. Além disso, ele matava com arma, com faca, com a própria mão, com corda.
Isso é muito estranho. Geralmente, um serial killer tem um modus operandi, né? Além dele ter um padrão de vítima, ele aperfeiçoa uma maneira de matar e segue nela. Mas o Richard Ramirez não era assim. E justamente por ele ser tão diferente de um serial killer padrão, que a própria polícia tinha dificuldade em acreditar que todos aqueles crimes estavam sendo cometidos pela mesma pessoa. Mas vocês lembram da pegada, né? Que era uma pegada muito específica. E essa pegada ajudou a conectar todos os crimes, e daí eles viram, não, realmente está tudo sendo feito pela mesma pessoa, pelo mesmo cara. E assim, a polícia fez um esforço gigantesco para manter essa informação sigilosa. Então, o Richard Ramirez não sabia que a polícia sabia da pegada. Então, ele continuou usando o tênis, praticamente falando, ó, polícia, eu fiz esse crime aqui. E esse detetive, o Gil Carrillo, né, falou uma coisa muito interessante. Ele falou que acreditava que o que excitava mesmo o Richard Ramirez era ver as pessoas sentindo medo, era ver elas assustadas, com medo mesmo, ver nos olhos delas, sabe? Porque ele teve muitas oportunidades de atacar vítimas por trás, mas ele nunca fez. Ele poderia sim ter matado a Maria Hernandes, por exemplo, se ele tivesse pegado ela por trás, mas ele não fez isso. Ele queria que as vítimas vissem que ele estava vindo, que ele estava chegando. E vendo o documentário, lendo sobre esse caso, eu acho que é isso mesmo, tá? Principalmente porque uma das moças que sobreviveu falou que enquanto ele abusava dela, ele fazia ameaças constantemente. Ele falava que ela não podia olhar pra ele de jeito nenhum, porque se ela olhasse, ele ia matar ela e ia matar os filhos dela. E é lógico, a moça ficou apavorada, tremendo, e começou a jurar por Deus que ela não ia olhar pra ele de jeito nenhum. E nesse momento ele dá um tapa nela, começa a bater nela, né, e falar que não é pra ela jurar por Deus, é pra ela jurar por Satã. Bom, ainda em 1985, a polícia encontrou uma digital em uma das cenas do crime. E como o Richard Ramirez já tinha passado pela polícia, eles conseguiram descobrir exatamente quem ele era, conseguiram ter certeza, sabe? E daí eles divulgaram essa informação, divulgaram a foto, nome, sobrenome e falaram, ó, galera, esse aqui é o Night Stalker. Já no dia seguinte, um homem identificou ele e ligou pra polícia. E o Ramirez até tentou fugir, mas um grupo de pessoas parou ele e bateram nele até a polícia chegar. E assim, eu não acho esse rolê de divulgar nome, sobrenome de alguém que é suspeito de um crime, principalmente de um crime tão absurdo, uma boa prática da polícia, justamente porque isso leva a linchamento público, sabe? E um suspeito não necessariamente é um culpado, as pessoas têm que ser julgadas, elas têm que ter a oportunidade de se defender. Se elas cometeram um crime, isso tem que ser provado. Porém, contudo, entretanto, todavia, nesse caso específico, dado o contexto, eu acho que as ações da polícia foram bem justificáveis. Primeiro porque eles tinham a digital, que é uma prova muito boa e não é circunstancial, tá? Digital, é aquilo. E segundo, que é importante a gente entender que a polícia estava absolutamente desesperada para prender o Richard Ramirez, porque ele era absolutamente aleatório, ele podia estar matando a qualquer minuto, cada segundo contava. E teve uma discussão dentro da polícia para eles decidirem se iam liberar as informações ou não. Porque assim, ele cometeu crimes em Los Angeles e em São Francisco, então você já tem duas forças policiais nesse mesmo caso. E uma parte dos policiais queria divulgar o nome, o sobrenome dele, justamente porque qualquer pista podia ajudar e para as pessoas fugirem quando vissem ele, para evitar mais crimes, sabe? E a outra parte dos policiais não queria divulgar as informações de jeito nenhum, porque eles acreditavam que se o Ramirez percebesse o quão perto a polícia estava, ele ia começar a fugir, ele ia se esconder e daí ia ser muito mais difícil prender ele. Ele podia até ir para outra cidade ou outro estado e começar uma nova onda de crimes, então ele ia matar mais gente e ia demorar mais para ele ser preso. No final, decidiram divulgar a informação e felizmente isso deu certo, né? O Richard Ramirez era um satanista autodeclarado. Até onde a gente sabe, ele não fazia parte de nenhum grupo, de nenhuma religião, de nada assim. Ele tinha um pentagrama na mão e várias das cenas de crimes, né, que ele criou tinham vários símbolos satânicos. Pessoalmente, eu acho que isso não tem a ver com uma crença pessoal dele. Eu acho que ele só queria usar símbolos satânicos para assustar mais ainda as vítimas. Eu acho que ele queria deixar as vítimas apavoradas antes delas morrerem. Ele foi preso, julgado e condenado à morte, e ele nunca demonstrou nenhum pingo de remorso por nada que ele fez. Em 2013, ele morreu por causa de câncer. 95% das informações desse vídeo vieram do documentário da Netflix, Night Stalker, que tá muito, muito legal. E se você gostou desse vídeo, eu recomendo que você assista o documentário, porque ele tá super completo. Tem vários detalhes e histórias que eu não trouxe aqui, tanto das vítimas quanto da própria investigação. Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não se esquece de curtir, se inscrever no canal e até a próxima.